A notícia veio como um choque para quem acompanha não apenas os bastidores do futebol brasileiro, mas também o funcionamento do sistema financeiro no país. De repente, o BRB, um banco que nos últimos anos ganhou destaque por aproximar sua marca do esporte e reforçar seu nome em eventos, transmissões e patrocínios, passou a ser alvo de uma das operações mais incisivas da Polícia Federal nos últimos meses. Quando a Operação Compliance Zero veio à tona, revelando suspeitas de fraudes graves envolvendo títulos de crédito falsos, a repercussão foi imediata, mas nenhuma instituição sentiu o impacto desse movimento tanto quanto aquelas que dependem da credibilidade de seus patrocinadores. E é exatamente aí que o Flamengo entra nessa história. Toda vez que uma instituição patrocinadora entra na mira da justiça, acendem-se automaticamente as luzes de alerta dentro dos clubes. Não é apenas uma questão de dinheiro entrando no caixa, é uma questão de reputação, de identidade e de como a imagem do time pode ser arrastada para dentro de um problema que não começou no esporte, mas inevitavelmente respinga nele. E a partir do momento em que o presidente do BRB foi afastado por decisão judicial, a discussão deixou de ser apenas técnica e passou a atingir níveis estratégicos, mexendo com a percepção de estabilidade que os clubes esperam de parceiros que estamparam suas marcas ao lado de escudos tão importantes. No entanto, para entender o tamanho desse impacto, é preciso voltar alguns passos e observar como a operação foi deflagrada. A investigação aponta para a existência de um esquema em que títulos de crédito eram criados de forma irregular, sem lastro real, sendo movimentados entre instituições, vendidos a outros bancos e representados como ativos legítimos. É o tipo de fraude que derruba a diretoria, que afeta o mercado e que coloca em xeque a confiança de órgãos reguladores. O afastamento do presidente do BRB, aliado à prisão de figuras importantes do Banco Master, ampliou a gravidade da situação. Nenhum clube quer ter sua marca associada a escândalos financeiros, especialmente porque o futebol vive de narrativa, e qualquer narrativa negativa que se conecte ao clube pode gerar ruído nas arquibancadas, nas redes sociais e até dentro do próprio elenco. Para o torcedor, a pergunta é simples: mas isso afeta o Flamengo diretamente? A resposta, embora não envolva risco financeiro imediato, está mais ligada ao intangível, a forma como patrocinadores são percebidos, a confiança que o clube precisa transmitir e aos impactos que crises externas podem gerar dentro de acordos comerciais. Em tempos em que qualquer movimento vira debate público em questão de minutos, o Flamengo sabe que precisa acompanhar a situação com atenção redobrada. Afinal, contratos podem ser revisados, parcerias ajustadas e reputações preservadas antes que qualquer arranhão se torne um problema maior. A verdade é que, nos bastidores do futebol, existe uma regra silenciosa. Patrocinador em crise é sempre um ponto de preocupação, porque a imagem do clube é sempre afetada direta ou indiretamente. Mesmo que o Flamengo não esteja diretamente envolvido na investigação, apenas a ligação nominal entre as partes já é suficiente para colocar o assunto em evidência entre conselheiros, diretores, jornalistas e analistas. E é essa percepção que move debates internos sobre como agir, quando falar e até que ponto é prudente manter os vínculos até que a poeira abaixe. No fim, essa situação mostra que hoje o futebol é muito mais do que bola, campo e torcida. É um ecossistema enorme, sensível e profundamente dependente da reputação dos seus parceiros. Com o avanço das investigações, a discussão ganha novos contornos e o cenário que se forma diante do Flamengo exige não apenas prudência, mas também estratégia. Não se trata apenas de aguardar o desenrolar da operação, mas de observar como o mercado reage, como a mídia direciona a narrativa e como os torcedores interpretam cada etapa.
O clube sabe que, mesmo sem qualquer envolvimento direto no caso, a opinião pública constrói conexões rápidas e qualquer associação pode ser suficiente para levantar questionamentos sobre a escolha e a manutenção de patrocinadores. É por isso que o Flamengo acompanha cada novo capítulo tão de perto, analisando possíveis repercussões internas e mapeando cenários de curto, médio e longo prazo. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o impacto que crises assim provocam no ambiente corporativo. Quando executivos são afastados e instituições entram no foco da Polícia Federal, toda a cadeia de confiança é abalada. Investidores recuam, parceiros se retraem e, nos bastidores, a preocupação se espalha como um efeito dominó. Para o Flamengo, isso significa que qualquer alteração interna no BRB, seja mudança de comando, seja reavaliação de investimentos, pode refletir diretamente na forma como o banco decide continuar ou não atuando com marcas esportivas. Nenhum clube gosta de perder estabilidade nos contratos que sustentam suas operações de marketing e, por isso, cada informação nova sobre a operação repercute imediatamente no departamento financeiro, jurídico e institucional do rubro-negro. Outro ponto importante é a repercussão política, já que o BRB é um banco público e qualquer operação desse porte movimenta debates intensos nos bastidores governamentais. Decisões internas podem passar a ter um peso que vai muito além do financeiro, envolvendo imagem, controle, auditorias e até reavaliação de projetos. Para um clube do tamanho do Flamengo, estar atento a esse cenário é essencial, porque a previsibilidade dos parceiros afeta diretamente o planejamento anual, especialmente em anos de grandes competições, contratações e renovações. O futebol moderno exige que tudo esteja alinhado, da saúde financeira do patrocinador aos compromissos assumidos para fortalecer a marca do time. Mas no meio de toda essa turbulência, uma coisa permanece clara: o torcedor quer entender o que realmente está acontecendo. Ele quer saber se o clube corre risco, se a imagem pode ser afetada, se alguma mudança drástica está à vista. E é aí que entra a importância de acompanhar os bastidores com transparência, traduzindo as implicações práticas de cada nova informação. Para muitos, pode parecer apenas mais uma operação policial, mas para quem vive o Flamengo intensamente, cada detalhe importa, porque contratos, parcerias e estratégias de marca fazem parte da construção do clube que entra em campo. E se existe um ponto positivo em meio a toda essa complexidade, é que crises externas também revelam a maturidade dos clubes. Mostrar que está atento, que acompanha cada movimento e que sabe tomar decisões rápidas quando necessário, é parte fundamental de preservar a credibilidade. O Flamengo já passou por situações semelhantes com outros parceiros no passado, e a experiência ajuda a navegar tempos de instabilidade sem abalar a confiança da torcida. À medida que a Operação Compliance Zero avança, novos capítulos certamente virão, e cada um deles poderá movimentar ainda mais o ambiente do futebol. Cabe ao Flamengo e ao torcedor manter-se atento, entender o contexto e acompanhar como cada peça se reposiciona dentro desse tabuleiro. O que hoje parece apenas uma turbulência no mundo financeiro pode, sim, influenciar o caminho de um dos maiores clubes do país. E é justamente por isso que seguir acompanhando os desdobramentos é tão importante, porque no fim, tudo que envolve parceiros e patrocinadores sempre acaba, de alguma forma, chegando ao futebol.